E aí, tudo bem? Bem-vindo ao meu canal. Eu me chamo Moacir Moda, eu tenho 10 anos de carreira como desenvolvedor de software e hoje eu sou líder técnico da Codivance. Semana passada, no último vídeo, eu falei sobre trabalho remoto, né? Eu comecei a contar um pouco mais sobre o que eu acho do trabalho remoto, contei a minha história, quanto eu fui, voltei, até conseguir achar um ritmo bom de trabalho, né? E conseguir trabalhar remoto de fato. Se você não viu o vídeo, eu recomendo você assistir, ele tá lá no meu canal, ou deve estar por algum link aqui em cima, algum botão aqui em cima. E no final do vídeo passado, eu linkei 4 premissas, digamos assim, né? 4 habilidades que uma pessoa precisa ter, na minha opinião, para ser um trabalhador remoto, né? Para conseguir trabalhar remoto com sucesso. E hoje eu vou falar da que eu acho mais importante de todas, que é a disciplina. Bom, antes da gente tocar no assunto de fato, né, eu acho que é legal tentar esclarecer algumas coisas. Primeiro, eu vejo muita gente confundindo disciplina com trabalhar mais. E é importante diferenciar trabalhar mais de trabalhar com mais qualidade, né? Quantidade versus qualidade. Eu até lembro que, como eu comentei, né, no vídeo passado, eu trabalho remoto há 6 anos e nos últimos 2, assim, que eu consegui achar o ritmo e tal, e vim estudando melhores formas, né, como render mais de fato, né. E eu lembro que há uns 3 anos atrás, eu acho, eu li um livro, assim, sensacional, até indiquei no último podcast que a gente fez lá no DevPro, que é o Trabalhe 4 horas por semana. Então você imagina, né? Eu já trabalhava remoto, né? Os meus amigos já me chamavam de vagabundo porque eu trabalhava de casa e eles achavam que só porque eu trabalhava de casa, na verdade, eu não trabalhava. E eles tinham uma certa razão, né? E aí eu peguei, lendo o livro e tal, né? Postei, bati uma foto e postei no Instagram. E aí pronto, né? Tipo, consolidou a minha fama. Os caras falaram, porra, o cara já trabalha de casa, o cara já não gosta de trabalhar, o cara trabalha de casa. Ainda ele tá lendo um livro para saber como que ele vai trabalhar 4 horas por semana. É um vagabundo, né? A minha fama de vagabundo foi consolidada, né? Mas então, por que eu tô te contando essa história, né? Porque, de fato, trabalhar com mais qualidade não necessariamente significa trabalhar mais. A diferença é você pegar o seu tempo útil, seu tempo de trabalho, sejam 8 horas, sejam 6 horas, né, qual que é a sua carga horária, e entender o quanto que você consegue produzir naquele momento, né? E o que é produzir? Eu sempre volto nesse conceito que você não tem que trabalhar com eficiência, você tem que trabalhar com eficácia. A eficiência é boa, obviamente, né? Mas o risco de você trabalhar com eficiência fazendo a coisa errada é muito grande, né? Então assim, pegando um exemplo besta, né? Você precisa pendurar um quadro na parede, aí você pega e faz um furo com a furadeira, e depois vem com uma bucha, e depois vem com um parafuso em cima, e aí você compra uma parafusadeira para poder parafusar mais rápido, e aí você conseguiu pendurar o quadro na parede fazendo isso. Só que às vezes, isso é uma forma eficiente de você pendurar o quadro na parede. Só que às vezes era muito mais fácil você comprar uma fita dupla face, colar no quadro e colar na parede e o quadro está colado. E isso foi uma forma eficaz. Você resolveu o problema melhor. Então essa é a diferença, né? Então, quando você foca em trabalhar com mais qualidade, o que isso significa na prática? Isso significa na prática gerar mais valor, né? Como que eu consigo gerar mais valor? Eu consigo gerar mais valor basicamente de 2 formas. A primeira é com quantidade e a segunda é com qualidade. Quando a gente está falando de qualidade, eu preciso gerar valor com mais qualidade, portanto eu vou gerar mais valor, né? Então, refletindo bastante, pensando muito nos últimos anos, né? Tentando entender como que eu gero mais valor e também eu contei muito com a ajuda do meu amigo Henrique Bastos para conseguir entender isso. Não tem uma fórmula assim premeditada para você gerar valor com qualidade, né? Eu acho que isso é muito mais uma questão de mentalidade. Você tem que estar sempre focado
em pensar como que eu resolvo o problema do meu cliente da forma mais rápida possível. É um misto, né, de você ter um repertório que você adquire com experiência, de você pensar fora da caixa, né, entender que podem haver soluções que não necessariamente serão soluções padrões ou soluções que as pessoas costumam utilizar, né? O exemplo que eu sempre digo é, se o cara precisa fazer um controle financeiro, por exemplo, para que você vai desenvolver um sistema para ele, sendo que você pode utilizar uma planilha de Excel para começar a resolver o problema dele, né? Então, assim, enfim, é uma questão de mentalidade, de você tentar entender como resolver o problema do seu cliente da forma mais rápida possível, pensando em o que você vai fazer, ao invés de como eu posso fazer determinada tarefa da forma mais rápida possível. Não sei se deu para entender mais ou menos. Então, assim, isso é muito mais uma arte do que uma ciência de fato, né? Bom, e a segunda forma seria com a quantidade, né? Então, como eu consigo fazer mais rápido o que eu já sei fazer? Eu acho que seria mais ou menos isso. Conforme você vai trabalhando, você vai começando a encontrar certos padrões nos problemas que você resolve, né? E aí é meio da vida isso, você começa a se especializar um pouco nesses problemas, e aí, como você já resolveu um problema desse anteriormente, vão te chamar para resolver esse problema de novo, você vai ser lembrado por ter resolvido esse problema, e o cara vai vivendo diversas situações, e essas situações elas tendem a ter um padrão, né? Você começa a entender que às vezes o problema é diferente, mas a solução ela é parecida. A forma como você vai resolver aquilo, ela é parecida, né? Porque às vezes o problema ele pode ter um contexto diferente, mas o problema, assim, conceitualmente, às vezes é muito parecido. E aí surgem, por exemplo, frameworks como o Django. O Django é um exemplo disso, né? Então, assim, eu tenho clientes hoje, desde o ramo de medicina até o ramo financeiro, e eu resolvo o problema de ambos com o Django. Por quê? Porque o problema de ambos é uma questão de input e output, de fazer cadastro de informações, de exibir essas informações na tela para um usuário. Então o que acontece? Como você já domina o processo do que deve ser feito, né? Continuando a usar o Django como exemplo, né? Eu trabalho há 10 anos com Django. Então eu já conheço muita coisa do Django que vai facilitar o meu trabalho. Então assim, eu já tenho repertório, eu já tenho conhecimento. Isso vai fazer com que eu consiga gerar mais quantidade de trabalho com o mesmo tempo, né? Aí nós estamos falando de eficiência. Beleza, cadê a disciplina no meio de todo esse papo, né? A disciplina ela se aplica aqui nos dois casos, né? Quando a gente está falando de qualidade, a gente tem que ter disciplina para sempre forçar o nosso cérebro, forçar a nossa mentalidade para pensar fora da caixa e tentar achar a solução mais eficaz, resolver o problema da forma mais rápida e com o custo-benefício melhor, né? Mas essa é a parte fácil da disciplina, né? Isso não demanda tanto do nosso cérebro. A parte difícil e a disciplina que eu quero falar aqui hoje é a disciplina de você sentar a bunda na cadeira e fazer o que precisa ser feito, mesmo quando você não tem vontade. Tem um post muito bom de um blog que chama Papo de Homem, que ele fala, né, que foda-se a motivação, o que importa é a disciplina. Eu vou colocar o link aqui embaixo, se vocês quiserem acompanhar. Então, assim, né, como que você vai conseguir dominar um processo, né? Você consegue dominar um processo executando ele várias vezes. É assim que o seu cérebro aprende, né? Basicamente, o seu cérebro vai aprender por repetição. E quando a gente está falando de motivação versus disciplina, o que acontece, se você depende da motivação, o que acontece é o seguinte: você vai virar e vai falar assim, eu quero aprender um framework novo. E aí você pensa num projeto lá, numa prova de conceito, né? E aí senta e coda, lê, tá 10 horas de trabalho, 12 horas de trabalho. Por quê? Porque você está motivado, porque você quer aprender aquilo, né? Só que acontece é o seguinte, você não está motivado todos os dias. E isso não é um problema seu. Eu sou assim, você é assim, os nossos colegas são assim. As pessoas não estão motivadas todo dia porque elas são seres humanos. A motivação ela depende do nosso estado emocional.
E nem sempre você tá bem. Às vezes o seu dia tá uma bosta, você não vai conseguir se motivar. Às vezes aconteceu alguma coisa que te deixou triste, aconteceu alguma outra coisa que te deixou com raiva. E isso interfere no seu estado emocional e mede e acaba interferindo na sua motivação também. A gente só domina um processo depois que a gente repete várias e várias e várias vezes. Então como que a gente faz isso no menor espaço de tempo possível? É com disciplina. Você entendeu? Não adianta nada você fazer 10 horas num dia, aí passa uma semana 10 horas no outro, aí passa mais 2 semanas 14 horas. É muito mais fácil você fazer 1 hora por dia todo dia. Por quê? Porque você vai ter a disciplina, você vai falar para sua cabeça, você vai falar para sua mente o seguinte: eu não estou afim, mas eu preciso fazer. Você quer ver um exemplo? Hoje eu não estava afim de gravar esse vídeo, só que eu coloquei na minha agenda que eu preciso gravar esse vídeo e eu sentei aqui e gravei. Então, o engraçado, né, é meio paradoxal isso, que quando você se força a vir fazer alguma coisa, você acaba trazendo a sua mente para esse estado de motivação, né? Então, o fazer, acho que desperta ali um prazer, alguma coisa assim, eu não sei explicar direito, né? Mas uma coisa que eu venho aprendendo, me analisando nos últimos anos é que quando eu não estou a fim de fazer alguma coisa, mas eu sento a bunda na cadeira e faço, durante o processo eu vou pegando eu vou começando a tomar gosto e vou me motivando a fazer durante o processo, entendeu? Então, hoje eu precisava gravar 2 vídeos. Aí no começo eu não estava afim, eu falei, porra, eu vou gravar um só, vai pelo menos um. E aí eu tô aqui agora, tô me soltando, tá me dando vontade de gravar outro, você entendeu? Então eu vou sentar e falar assim, porra, já foi não foi tão doloroso quanto eu pensei que ia ser, vou gravar outro. E assim a gente segue, essa é a importância da disciplina, né? Você ter disciplina, basicamente, é você ter controle da sua mente, né? Você acha que um atleta de ponta, o cara treina 6 horas por dia porque ele acorda motivado todos os dias para treinar 6 horas? Não, tem dia que o cara não vai estar a fim de treinar, tem dia que o cara vai estar com dor. Só que o cara precisa treinar, porque o cara vira e fala, não, eu preciso chegar no meu objetivo, então eu tenho que fazer, precisa ser feito. Quer você queira, quer não. Você entendeu? Essa eu acho que é a importância da disciplina. Então, se você começa a ter disciplina na sua vida, se você começa a executar tarefas e hábitos constantemente, você vai repetir o processo e você vai aprender o processo. Então você vai melhorar tanto a sua qualidade de trabalho quanto a sua quantidade de trabalho, né? Num mesmo espaço de tempo. Bom, por hoje é só. Muito obrigado pela sua presença aqui. E me fala, você concorda, você discorda? Deixe seu comentário aqui embaixo. Seu comentário é muito importante para mim. Eu faço esse canal justamente para isso, para poder ouvir o que você tem a dizer, né? Lembrando, esse canal é uma via de mão dupla. Eu quero falar e eu também quero ouvir a sua opinião. Então, se você concorda, discorda, fique à vontade para deixar o seu comentário aqui embaixo. E também, por favor, me mandem sugestões de pauta, que eu vou ficar muito feliz em falar sobre o que você quer ouvir, tá bom? Deixa o seu like no vídeo, por favor, se inscreve no canal para dar aquela força pra gente, compartilha com aquele seu amigo que está indisciplinado, que faz as coisas só quando tem motivação, mostra esse vídeo para ele. E se você for um cara indisciplinado, por favor, tenta pegar o que eu falei aqui e aplicar na sua vida, ver o que você acha. Me siga nas redes sociais, @Moacir Moda. Até semana que vem. Muito obrigado. Tchau, tchau.